Vamos começar o cafezinho e vamos falar de tecnologias que não deram certo. Eu quero falar de coisa boa. Vamos lá? Cara, se eu voltasse no tempo, lá pra 2010, e falasse comigo, assim, na época, tipo, você falasse com, sentasse num boteco ali, tipo, eu gostava muito de um bar chamado Ponto 1 lá em Barão Geraldo, e pra tomar uma cervejinha e falar assim, ó, quais são as tecnologias que você acredita pro futuro? Eu teria uma previsão, assim, bem otimista, né, em relação a algumas delas, né? Uma delas era carro autodirigível, né? Eu achava naquela época que carro autodirigível era uma coisa boa ou que ia acontecer, né? Eu achava assim que carro autodirigível era uma coisa que ia acontecer, né? Eu achava que, tipo, a digitalização de tudo ia ser, pô, uma coisa. Eu achava que ia ser muito bom. Eu falei, cara, imagina, tipo, você ter serviços online que você faz as coisas e tudo acontece de forma eficiente. Outra coisa, tipo, serviços financeiros, né? Tipo, online, que naquela época tudo, tudo era muito difícil, né? Então, tipo, cara, eu lembro que naquela época, assim, a empresa que eu trabalhava precisou de um financiamento, então eles pegaram, forçaram todo mundo a mudar de banco, e aí eu tive que ficar indo para um banco para um outro, não sei o quê, e depois, quando terminou de mudar o banco, um comprou o outro, e aí quando a gente acabou toda a burocracia de mudar todas as contas para um, eles se integraram, e acabei que eu voltei pro mesmo banco. E eu olhei para a mesma gerente e falei assim, pô, voltamos aqui. Tipo, eu tava quase fechando a conta com a gerente quando você voltou a ser minha gerente, né? Então, tinha isso, e aí se imagina, dizia assim, não, vai ter, o dinheiro vai ser online, tudo vai ser uma coisa boa, e se apontava ali, tipo, em 2010, eu não sei se 2010, deixa eu dar uma olhada aqui, Bitcoin, data de criação, se a galera já falava. 2008, talvez em 2010 a galera já falava desse tal de Bitcoin, né? Deixa eu pensar outras tecnologias, né? E tinha também o outro, né? A Share Economy, né? O que que era a Share Economy, né? Existiam muitas notícias falando assim, não, com o advento da tecnologia, né? Porque sempre esse termo abstrato, tecnologia, né? Esse termo mágico que ocupa um lugar mágico na nossa cabeça, tecnologia, né? Aliás, eu poderia usar esse cafezinho para falar de como a tecnologia opera na ordem do mágico, né? Na nossa cabeça, né? E o advento da tecnologia, a gente poderia potencializar a share economy. O que é a share economy? Em vez de você possuir bens, você aluga bens. Por exemplo, eu não tenho um carro. Minha esposa tem um carro lá que ela usa para o trabalho dela, tudo. E quando eu preciso, eu alugo um carro. Quando eu preciso, eu uso um Uber, né? Então, por exemplo, se eu sei ali que eu vou ter que fazer, pô, vou ter que. Meu pai vai vir aí, vou ter que ficar pegando ele, passando com ele. Tipo, em vez de pegar 10 Ubers, né? Porque assim, se pegar 5 Ubers, já compensa, sei lá, 6 Ubers já compensa alugar um carro, né? E aí eu sei que. Eu tô fazendo essa conta de cabeça, tá, galera? Não tenho essa conta na cabeça, não. Eu aluguei carro 2 vezes nos últimos, sei lá, 10 anos, talvez, duvidar. É, então, então, assim, a gente tem achava-se que a share economy e tanto que tinha share economy pra tudo, né? Tipo, um marketplace de venda de coisas usadas. Então, por exemplo, se eu tenho essa garrafa aqui, que eu gosto dela, mas, tipo, que eu não quiser mais, eu posso vender. Hipoteticamente, tá, galera? Eu posso vender meus livros em tal lugar, posso fazer não sei o quê. Tinha essa ideia. E eu acho que 2010 foi um ano muito o mundo estava saindo de uma crise e foi um ano que todo mundo tinha essa perspectiva de que, tipo, a vida ia mudar e a tecnologia seria uma coisa boa para todo mundo, né? E hoje em dia a gente olha para trás, a gente olha o contrário, né? Tipo, a gente olha que tudo isso naufragou. A digitalização, sim, a digitalização aconteceu massivamente durante uma pandemia, todo mundo trancado em casa, e os serviços ficaram uma merda, tipo. Aí, hoje, assim, ao invés de, tipo, antigamente eu tinha uma gerente de banco que ia lá resolver meus problemas. Que eu ligava, eu tinha o telefone dela, eu ligava pra ela e falava assim: Oi, não sei quem, você pode resolver tal coisa? Tipo, quando eu lembro que uma vez clonaram meu cartão
no. Não, era no Natal. Eu liguei pro serviço do banco e a gente resolveu imediatamente ali. Tipo, eu sentei, fiquei 20 minutinhos ali e resolveu imediatamente. A última vez que eu tive um problema com o banco pra saber se tinha sido feito compras no meu cartão, porque o aplicativo tava com problema, eu demorei quase 2 dias para conseguir ver a fatura do meu cartão, né? Porque o aplicativo do banco tava com problema, eu não conseguia ver o meu cartão, não sei o que, tinha sido feita uma compra no meu CPF, eu não sabia se tinha sido. Cara, foram 2 dias, né? Então, depois, graças a Deus, nesse caso, eu só fiz o uso do meu CPF mesmo, fiz um boletim de ocorrência e polícia que lide com isso, né? Então, assim, tipo, essa digitalização, ela não trouxe uma melhoria de qualidade de serviço, ela trouxe muito pelo contrário, uma perca da qualidade de serviço. Por exemplo, eu sou diabético, eu uso um sensorzinho aqui, né? E aí, por exemplo, esse sensor aqui falhou. Comprei um sensor domingo retrasado, não ontem. E falhou. Então, aí eu botei, aí eu tentei ligar para a empresa não dava, peguei o código do consumidor, peguei o artigo, fui lá na farmácia, tentei trocar, a farmácia não trocava, aí eu tinha que entrar em contato com não sei quem, tipo, era tudo muito difícil. É tudo digital. É tudo no aplicativo, mas é tudo muito complicado, assim. Demora dias pra gente. E a gente sabe que tudo isso aí é feito para não, assim, eu não quero fazer isso. E aí você fica tentando, né? Por quê? Porque essa ideia de digitalização trouxe também uma ideia de, tipo, agora tá fácil pro usuário. Então, assim, a gente não precisa mais de Procon, essas coisas, né? O direito do consumidor caiu muito nesses últimos. Essa ideia de direito do consumidor caiu muito, absurdamente, nos últimos 20, nos últimos 10, 15 anos aí. Que eu tô falando de 15, eu tô usando de 15 anos, né? E teve o grande blefe aí, que foi essa galera do criptomoedas. Criptomoedas vai ser o futuro. Criptomoedas, na época eu já. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele. Meio ANCAP, assim, né? Tipo, umas ideias. Ele acha que é anarquista, mas no final ele é anarcocapitalista, né? Que. ah, ele falava assim que, não, porque isso vai ser o futuro, vai ser o futuro. Cara, hoje eu não consigo comprar pão com criptomoeda, mas beleza, né? Beleza. E aí eu tenho um podcast que eu gosto chamado Tecnocracia, do Guilherme Felice, né? Que ele fala assim que, tipo, criptomoeda é uma solução elegante, assim, tipo, você pensar blockchain é uma solução interessante, né? Você ter, assim, os blocos interligados, você tem você tem uma boa solução para fazer leilão virtual, em nível mundial, que eu acho uma solução magnífica para vendas, assim, tipo, se você quer ter uma solução de vendas a nível mundial, que ela não é uma solução rápida, né, para você vender, aí você tem, assim, a verificação do leilão, a verificação da, sei lá, você consegue fazer um mecanismo de venda muito bom, de validação, né? E a criptomoeda era uma solução muito elegante e o Pix é uma solução muito chata. Chata no sentido tecnológico. Pô, vai ser tipo. E o cara, eu nunca olhei a fundo no Pix, né? Mas assim, pelo que eu entendi do podcast, ele falou assim, né? Que o Pix é uma solução que ela é mais tecnologicamente ela é mais do mesmo, mas ela é uma solução que funciona. Ela funciona. Tipo, o blockchain é uma solução não acessível. Eu preciso de uma chave e se eu perder a chave, eu quero perder eu posso perder meus 10 bilhões. Meu amigo, eu não sei o número da minha conta de telefone, do banco. Eu não sei o número da conta do banco. Você acha que eu vou guardar uma chave criptográfica que vai estar todo meu dinheiro lá? Nem fudendo que eu faço isso. Por quê? Porque é uma solução que não resolve o problema, né? E aí eu fico me perguntando assim, pô, pra quem ela foi criada, né? E aí ela já tinha um pressuposto no começo. O pressuposto é, o Estado é malvadão, vai tomar seu dinheiro e ele me persegue. E é tipo, hoje eu volto tipo assim, como que o Estado perseguia em 2010, assim, sabe? O Estado em 2010 ainda tinha uma ideia meio que, assim, ainda era muito mais em voga, uma ideia mais. Eu sei que estávamos em muito ideia neoliberal muito grande, mas tinha um debate assim, tipo, o Estado deve fornecer bem isso. A única pessoa que o Estado perseguia era a neonazi, né? Tipo, neonazi não pode existir, concordo até hoje. Vidas neonazi não importam, né? Porque aqui se a gente tivesse um slogan, seria um misto de Bacurau com Bastardos Inglórios, assim, tipo, porque é essa mentalidade, né? Da, da, pelo menos a minha, né? Tipo, se você quer me matar, beleza, velho.
Não vou ficar esperando você fazer isso, né? Mas era essas pessoas que o Estado perseguia naquela época. E aí muita gente, inocentemente, né? Sempre tem o idiota útil, né? O idiota útil, ele cai nisso, porque tipo, e aí muita gente que ganhou dinheiro, né? Teve muita gente que ganhou dinheiro, que basicamente um esquema de pirâmide. Para mim, assim, eu sempre olhei blockchain, Bitcoin como um esquema de pirâmide. Não vai dar em nada isso. Eu sei que tem gente que ganha dinheiro até hoje, porque o esquema de pirâmide, ele vai até o momento que não tem mais investidor. Ele rui. Ele rui do nada, né? E assim, ele está sendo impulsionado pelo governo americano, que está falando de investir em Bitcoin, mas a gente sabe que é blefe, não vai acontecer isso. E detalhe que o governo americano está falindo, né? Mas segue a vida, né? Então, assim, a gente teve muito. Todo mundo sabe aqui que eu não sou um técnico otimista, né? Eu não sou técnico, eu não acredito que a tecnologia vá nos salvar. Você fala, pô, Vitor, mas você trabalha com tecnologia? Sim, exatamente por isso. Exatamente por isso. Eu acredito que métodos tradicionais são muito mais eficazes que uma super solução tecnológica. A solução tecnológica é apenas uma ferramenta. Então, por exemplo, isso pode ter a ver com o meu cafezinho de hoje de manhã, mas o Everton, eu tava conversando com o Everton lá na LHC no sábado, e ele falou assim, cara, a gente precisa de soluções melhores, soluções que dêem poder às pessoas, não as soluções das Big Techs que estão cada vez mais centralizando. E, tipo, existem soluções melhores para isso? Existem. Por exemplo, eu tava pensando assim, cara, uma das coisas que mais bomba assim aqui no mercado é marketplace. Pensa só assim, ó. Ontem eu fui pedir pizza, né? Alguém postou, acho que na sexta ou no sábado à noite, sobre a centralização dos marketplaces de comida, né? E aí eu falei assim, ó, que é muito mais caro. E eu fiz o experimento básico, né? Assim, uma pizzaria que eu sempre peço, ela tem um app, né? E ela tá no marketplace de comida. E eu fui lá no marketplace, olhei o valor, né? A pizza que eu sempre peço dá 96 e fui no app e vi lá a pizza tá 80, né? Então, assim, eu tenho R$ 16 de imposto que eu pago para essa Big Tech aqui, que é só para oferecer o marketplace, sendo que a empresa já oferece o marketplace. Mas para e pensa uma coisa. E se eu tivesse uma empresa que fornecesse toda a consultoria e falasse, olha, temos baratos, eu te dou para o seu restaurante um marketplace de comida barato. Um software open source aqui, de que você só aperta aqui no botão, você cadastra seu DNS aqui, você compra ali seu DNS e você consegue ali rapidamente ter um app. Um app que você consegue manter ali. Sei lá, você paga. Eu não sei quanto é que custa máquinas, assim, mas assim, eu sei que custa caro pra caramba a máquina, né? Eu paguei, eu fui contratar uma máquina aqui pra fazer os meus testes do mestrado, eu paguei, sei lá, teve um mês que eu paguei 50, não, 40, $30 e não usei o tempo todo. Mas assim, um app de comida pra vender, sei lá, pra um restaurante de médio porte de Campinas, não precisaria, de uma cidade média, não precisaria de um aplicativo tão grande, né? Ou uma outra. Então, assim, é uma solução de consultoria que poderia fazer assim: não, eu consigo fazer um marketplacezinho que eu consigo fornecer para os restaurantes locais da minha cidade e eu consigo dar um tutorial básico de como eu crio um marketplace white label sem saber que é da minha marca, porque assim, o restaurante ele não tem que ficar dependendo de você, da, 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 da sua Big Tech aí, da sua cell de Maytech aí, essa Maytech aí, para fornecer o produto deles. Não, eu acho que assim, os restaurantes mesmo tinham que se preocupar com isso, que é uma coisa que não se preocupa, né? Assim, tipo, se eu fosse restaurante, eu seria envergonhado se eu fosse dono de restaurante, eu teria vergonha da associação de restaurante. Tipo, como é que vocês, tipo, que são poderosos, têm grana, têm poder político. Se uma associação de restaurante chegasse para a prefeitura e falasse, olha, eu quero que faça tal coisa, com certeza a prefeitura ia fazer. Depende de Big Tech, cara. Como que pensamento medíocre de uma elite burra. Burra. Porque assim, como é que pode, assim, uma associação de. Tem a Associação Nacional de Bares e Restaurantes.
que eles não se preocupam, tá lá pagando R$ 16 de imposto para uma Big Tech. E eu não quero citar nomes aqui, não estou citando nomes. Eu estou pensando no pequeno proprietário, no pequeno consumidor, porque acontece assim. E aí eu vou voltar no cafezinho de manhã. O grande problema do tecnofeudalismo é que todo mundo depende do Gandhi. E aí fica todo mundo depende do Gandhi como se só o Gandhi pudesse fornecer o produto, tipo. Enquanto assim, existe as organizações de associação são bem maiores do que os Gandhis. Pensa assim, o que é a economia de bares e restaurantes do Brasil? Compare isso aí com qualquer Big Tech, é bem maior. É bem maior. Emprega muito mais gente. E tanto assim, tanto na área tecnológica mesmo. Tem gente que tá ali só por fazer o cardápiozinho rodar aqui no Android, que aí você recebe um tablet. Eu fui num café esses dias em São Paulo, em São Paulo não, aqui em Campinas, a gente recebia o tablet aqui, escolhia as coisas, botava, submetia e chegava pra gente. O café era bom. O café era bom. E tinha, com certeza, ele pagou a consultoria de alguém que criou um servidorzinho local ali, na intranet daquele restaurante para fazer aquilo ali. Então, assim, existe uma economia gigantesca que, por burrice de associações, ou burrice ou corrupção, né? Ou burrice ou corrupção. E se eu fosse dono de restaurante, eu ia ficar enchendo o saco. Falar, pô, peraí, por que vamos se juntar aí, vamos fazer uma associação aqui pra gente não depender de Big Tech aí pra ficar dando nossa comida, não. A gente pode fornecer, né? Tanto que surgiu uma empresa, cara, que infelizmente quebrou, que era o App Justo. Eu olhei na época e falei, cara, que empresa da hora. Infelizmente quebrou. Infelizmente, tipo, porque era uma questão de dar poder para o pequeno restaurante. Porque, cara, assim, economicamente pensando, e aí meu cafezinho já tá estranho demais, que virou. Eu queria falar de uma coisa interessante e acabou virando o cafezinho da maldade, né? Para e pensa, assim, infelizmente, né? Quer dizer, felizmente, o maior empregador do Brasil é o pequeno proprietário, é o pequeno comerciante, é aquele cara ali que tem um restaurante que emprega 5, 6 até 10 pessoas, né? É quem tem um consultório médico ali que tem duas, três secretárias, dependendo do, tipo, dependendo do tamanho do consultório, porque consultório não é só uma pessoa, tem vários médicos, né? Então, dependendo, tem duas ou três secretárias para ficar em 3 turnos ali, né? São essas pessoas que empregam, né? E aí, tipo, quem tem um consultório médico depende de um software de clínica ali que tem um monte de funcionalidade que, sei lá, o relato que eu tenho que é duas empresas que fornecem, uma compete com a outra para ver quem é que é pior na fornecer o serviço. É isso o tecnofeudalismo. Você defende duas ou três empresas que elas são ruins, elas não investem, elas não reinvestem, elas não estão preocupadas em você. Você não tem poder nenhum de negociação, porque é só duas empresas, assim, não consigo nem falar com eles, né? E aí, qual que é a solução? Não sei. Não sei, a solução é senta e chora, né? Então era isso aí, meu cafezinho, pessoal. Meu cafezinho era para falar de tecnologia que falaram, e aí eu tenho a dizer aqui que a digitalização falhou gloriosamente. Então, esse é meu cafezinho da maldade, cafezinho para dar azia em você, para fazer você passar mal, para descer ruim. Mas é isso aí, pessoal, valeu. Eu espero que boas ideias surjam, né? Qualquer coisa, manda aqui, comenta, manda o link, xinga no Twitter. No Twitter que não existe mais, então, aquele Twitter abstrato, idealizado, que a gente chama de Blue Sky, né? Xinga no Blue Sky. Valeu, pessoal. Boa tarde para vocês.